Alô, Geracionalta, você é muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso Pod Já, o podcast da integração geracional. Aqui não tem privilégio e muito menos preconceito de idade. O que a gente quer é todo mundo junto, todas as gerações, trabalhando no mesmo ambiente, para que a gente possa ter um longe viver de alta qualidade. A dica de hoje é a seguinte: os filósofos sempre falaram em modelos que dão uma ênfase no autoconhecimento como algo muito importante, como pré-requisito de quase todas as teorias. E olha, para você ter um bom papel como um geracionalta, você precisa fazer esse exercício de autoconhecimento, né? Então, saber quem você é, do seu ponto de vista, quais são os seus pontos fortes, aonde estão os teus talentos, é a partir daí que você vai conseguir ter sucesso, né? Porque, olha, cada um de nós temos um conjunto de talentos, um conjunto de habilidades, né, que são diferentes, e na medida em que a gente está conectado com isso, você sente uma grande satisfação em executar, você executa de uma maneira que você é visto de forma diferenciada, e aí as coisas começam a se encaixar como se fosse um passe meio que de mágica, vamos dizer assim. E eu trouxe aqui para falar sobre esse assunto e outras coisas, um cara que é engenheiro de formação, né? Mas ele é mestre em filosofia. E quando esses caras cartesianos vão para a área de filosofia, é uma coisa extraordinária. Eles começam a colocar fórmula na filosofia e a coisa começa a ficar viável, né? Então ele é mestre em filosofia, é doutor em hospitalidade, é professor de MBA, é conselheiro de carreira, palestrante, psicanalista, como eu também sou psicanalista, e além de ser escritor de vários livros, entre eles Liderança Positiva, que a gente vai estar abordando aqui durante o nosso papo. Seja bem-vindo, meu amigo Gilberto Guimarães. Grande amigo Beto, posso chamar de Beto em Pode, público, pode, né? deve. É um prazer enorme estar aqui com você e é um prazer enorme também tratar de um assunto que virou um certo tabu. Existem muito conceitos e preconceitos, alguns adequados, alguns não inadequados. É muito bom falar sobre isso, muito bom. Certo. E para começar, Gilberto, a sua incrível jornada de viver, né, até chegar nesse momento, conta um pouquinho da sua história para nós. Ah, muito bom. Ó, quando eu cheguei numa idade de escolher uma faculdade, como todo moleque dessa época, ele é muito induzido por pressões familiares e sociais. Então, optei por uma engenharia e dentro da engenharia eu tinha uma meta que era uma das escolas mais difíceis de entrar, que é a Politécnica aqui de São Paulo, Certo. que era e é ainda, né, uma das escolas muito restrita, em paralelo com a FIA, com o São José dos Campos, Com o né, ITA, com o né? ITA, mas eram as escolas mais restritas. E eu pus na cabeça que queria entrar lá, e na época eu consegui entrar, e muitos anos depois de formado, é engraçado isso, eu fui olhar quando para fazer a inscrição, né, para o mestrado em filosofia, Aham, eu fui buscar, eles pedem um histórico escolar, né? aham. E aí, quando eu peguei o histórico, entreguei, junto vinha as notas de avaliação do vestibular. Aham. E eu descobri que minha maior nota e meu diferencial, o que me colocou na Politécnica, foi a nota altíssima em português, na redação da prova. Então, Ah, todo mundo tinha um certo equilíbrio, né? Uma moda, né? aham. Uma média ali, todo mundo igual. E eu me destaquei da média por conta da língua portuguesa, da capacidade de redação e de um pensamento não cartesiano. Olha que coisa louca, né? Se eu soubesse naquela época, eu teria até mudado minha vida. Aham.
Mas isso é uma das coisas que eu quero abordar. A gente não tinha muita informação. Eu fiz engenharia, mas no meio do curso, Alberto, eu sabia que não estava no caminho certo. Quando eu comecei a fazer os estágios, eu descobri que eu não tinha prazer naquilo. E já recém-formado, eu terminei a escola, comecei a fazer administração. Só que eu não fiz um vestibular normal, eu fiz um vestibular da FGV para o MBA, né, a pós-graduação Certo. em administração, que era um curso enorme, Fantástico. 600 horas, é um negócio pesadíssimo. É, Ainda é. ainda é. E ainda é. Eu fiz lá meu MBA e me achei muito. Mas, por ser da Politécnica engenheiro, as empresas de informática foram lá recrutar, e me recrutaram para entrar na carreira de TI, de Tecnologia da Informação. Então, virei especialista em TI, e por ser especialista em TI, a Fundação Getúlio Vargas me convidou para ser professor da FGV. Olha que loucura. Ah, Eu, estudante, eu tinha 21 anos, estudando na GV e dando aula na GV. Muito, muito, muito interessante. Então, eu fiz uma carreira, em paralelo, uma carreira executiva com uma carreira acadêmica. A vida inteira eu tive um pé na academia e um pé no mundo empresarial. certo. Entrei no mundo empresarial pelos caminhos do TI, saí, virei um gestor de negócios, de business units, na Companhia de Saint-Gobain, um grande Aham. grupo francês, e acabei uma carreira executiva como CEO de uma grande empresa franco-brasileira aqui no Brasil. Inclusive, na época, nós tínhamos a marca Lacoste e tudo. Legal. Então, eu fui para a área executiva. E também me senti inadequado como presidente. Depois de 5, 6 anos como presidente da empresa, eu optei por ter uma carreira empresarial, trouxe para o Brasil uma grande empresa de gestão de mudança, né, a BPI, Aham. e fiquei sócio no Brasil dessa empresa, e depois vendi, e hoje atuo apenas como gestor, um dos criadores da plataforma Farol de Carreira, que é uma plataforma de apoio ao autoconhecimento das pessoas aplicáveis à carreira. Mas durante esse meu processo executivo, eu descobri que o ser humano era a variável ou o recurso mais importante. Certo. E aí eu tinha que aprender o ser humano. Aí eu fui fazer a psicanálise e me formei em psicanálise. Então, eu virei psicanalista. E atuo como psicanalista. Eu tenho um prazer muito grande Eu em gosto muito atuar. também. Muito, muito, É. muito. Mas, na carreira acadêmica, as universidades, a Getúlio, hoje eu sou muito mais ligado à FIA, né? Aham. A FIA e a GV, ainda sou ligado à GV até hoje, exigiam de mim mestrados e doutorados, que faz parte do modelo do processo acadêmico. Então, para suprir uma necessidade acadêmica, eu fui buscar um mestrado, mas fui buscar um mestrado em filosofia. E fiz, inclusive, numa das primeiras escolas de filosofia do Brasil, que era do Largo de São Bento, né, dos Sim, beneditinos, aqui no Largo de São Bento. sim. Aqui em São Paulo, eu digo aqui, está em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Aham. E fiquei maravilhado, foi um período maravilhoso. Fiz meu mestrado em 2 anos. E depois, apaixonado pelo mundo acadêmico e pelos estudos, optei por fazer um doutoramento. Eu pensei em fazer um doutoramento em filosofia, mas eu recebi uma indicação, um convite para me especializar numa área de hospitalidade. Certo. Mal sabia eu que a economia ia passar por esse processo de mudança brutal, Aham. e hoje nós vivemos no que a gente chama de economia da experiência, em que a hospitalidade, o acolhimento, a relação entre fornecedor e cliente é um fator determinante da fidelização. Sim. Uma vantagem Competitivo. competitiva é a capacidade de acolher e atender o cliente. E então, meu doutorado, que tinha uma visão mais filosófica, mais sociológica, né? Porque a hospitalidade É. justifica a socialização humana, né? Certo.
o instinto gregário humano, ele foi aplicado hoje com muito sucesso na área empresarial por conta da economia da experiência. Daí essa loucura toda nos anos todos de carreira, quer dizer, as escolhas são feitas na medida das necessidades e das paixões, e você tem muito pouca condição de fazer uma escolha. E é por conta disso que a gente montou o Farol de Carreira, que permite usar ferramentas de autoconhecimento. Hoje a gente tem o Mapa Farol, que é uma ferramenta maravilhosa, eu diria muito mais moderna do que o DISC, por exemplo, né? Que permite um autoconhecimento extraordinário. Certo. E eu proponho às pessoas que, antes de fazer escolhas, aquilo que você falou na apresentação, conheçam a si próprios, escolham fazer as suas carreiras baseado naquilo que você mais gosta de fazer. É muito mais fácil ficar grato em algo que você gosta. Não, sem dúvida. Eu acho assim, do ponto de vista de querer explicar tudo, seria impossível a gente tentar imaginar por que o Neymar tem dom para jogar futebol e a gente não tem, por que fulano tem dom para tocar música e a gente não tem, mas afrontar aquilo que é o nosso dom é uma coisa pior ainda, né? Então, quanto mais a gente se conhecer e encontrar as nossas virtudes e poder praticá-las, tanto mais a gente vai ser feliz a despeito de qualquer situação, né? Isso acaba sendo um motor automotivacional muito grande. A equação do sucesso e da felicidade passa por isso, por você poder fazer o que você gosta de fazer. Eu acho pouco provável que alguém seja feliz fazendo o que não gosta, mas é menos provável ainda que alguém tenha sucesso fazendo o que não gosta. Sem dúvida, concordo plenamente. E aí, Gilberto, acompanhando você no LinkedIn, a gente observa que você é um cara super antenado, né? Qualquer notícia que seja interessante, que seja relevante, você já vai lá, você já posta, você dá a sua opinião. E uma das obras que você escreveu tem um título de Tempo de Grandes Mudanças. E eu queria perguntar para você, nessa sua jornada, quais foram as principais mudanças que você observou na vida e no ambiente organizacional nessa sua jornada? Quais foram os aspectos mais importantes que você observou? Lá, inclusive, nesse livro, ele é baseado nas experiências que eu tive nas implantações de grandes reestruturações no Brasil, com a BPI, na época que eu tinha trazido para o Brasil, aquela empresa de consultoria francesa. A gente fez grandes transformações, que hoje a gente chamaria de transformações digitais, né? Brasil Telecom, Telefônica, muitos bancos, Dell, muitas empresas, grandes processos de transformação. E aí a gente começa a teorizar essa modelagem de transformação. O mundo sempre viveu num processo de transformação. Isso é a regra do conceito darwiniano da evolução, né? E sobrevive, ou, portanto, tem sucesso, aquele que consegue se adaptar melhor aos novos tempos. Certo. Mas vivemos, como diz Peter Drucker, num período, aliás, o título é meio roubado, né, copiado de Peter Drucker, Tempos de Grandes Mudanças é dele. E a ideia é que hoje nós vivemos um momento, um período social e econômico onde estão concentrados as maiores mudanças ocorridas na civilização. Claro que há 12 mil anos atrás, quando o ser humano deixa de ser caçador e começa a manter próximo de si seu recurso de sobrevivência, quando ele se transforma em agricultor, é que houve toda aquela expansão na sociedade humana. Quer dizer, o ser humano, quando ele deixa de ser um caçador-coletor e ele passa a ser o agricultor, ele cria condições de uma explosão. O que a gente percebe é um modelo kuhniano, né, de Kuhn, em que o mundo não cresce e não muda. Darwin também diz a mesma coisa num processo contínuo. Ele muda por saltos, né? E esses saltos são estipulados
por novos paradigmas que constroem um modelo novo que obsoleta o modelo anterior. No mundo da ciência, né, Copérnico, quando cria a ideia de que o mundo, o universo, o nosso Não é o mundo centro. é heliocêntrico, né, quer dizer, ele gira em torno do Sol e não o universo gira em torno da Terra, ele constrói um novo modelo e cria um novo paradigma para a ciência. Certo. Depois você vai tendo paradigmas sucessivos. Depois tem Newton, né, que quando cria as leis da gravitação e cria um novo paradigma. Maxwell com a eletrônica e Heisenberg com a matemática quântica, né, criam um novo paradigma científico, que é o paradigma da tecnologia da informação e das comunicações, da eletrônica aplicada. E é nesse momento em que a gente cria esta sociedade que hoje nós somos consequentes. Então, nesse período, 1925, entre 1850, onde as grandes transformações científicas ocorreram, isso entrou no mercado, né, no final dos anos 50, e aí você tem essa mudança impactante da ciência aplicada. E a partir desses anos, eu diria dos anos 60 para cá, houve uma, uma sequência enorme de mudanças que criaram modificações irreversíveis na economia, na sociedade e, obviamente, no indivíduo. Por exemplo, uma inovação científica, a pílula anticoncepcional, que libertou a mulher, permitindo a ela competir no mercado de trabalho. Uhum. Isso cria um novo padrão familiar. Certo. A mulher agora ela está fora, marido e mulher fora de casa, né? Aquela infraestrutura familiar se transformou num problema a ser resolvido. Um produto nada mais é do que a solução de um problema. Certo. Tendo um problema mal resolvido, a indústria econômica busca uma solução para atender aquele problema. E aí você vai perceber que os restaurantes por quilo e os fast foods cresceram e se expandiram na mesma proporção da entrada da mulher no mercado de trabalho. Óbvio. E a tecnologia já existente do micro-ondas é rapidamente universalizada por uma demanda de consumo doméstico, recursos familiares facilitadores da vida do casal que está fora. Certo. A comida congelada cria toda uma nova indústria. Ou seja, o mundo econômico acompanha um novo paradigma científico, vamos dizer assim, né? E que cria um novo paradigma social e o mundo econômico seguiu. Então, a partir daí, o mundo entrou num processo de mudanças e foi muito mais rápido, exponencialmente mais rápido. Tudo isso culmina, né, com o que chamou de sociedade do conhecimento. Então, para as variáveis de produção clássicas do capital, mão de obra, né, capital, terra e mão de obra, e trabalho, né, o ser humano, acrescenta-se uma nova variável de produção, que é o conhecimento. Então, hoje, as maiores empresas do mundo são criadas e cresceram sem investimento de capital. É o pós-capitalismo, que eu gosto de chamar de um novo capitalismo. É o novo capitalismo baseado na variável conhecimento e não mais na variável capital. As grandes empresas não são resultados de investimentos como eram as siderúrgicas, as estradas de ferro. Certo. As Microsoft, as YouTube, as Spotify são resultados do conhecimento aplicado. Entendi. E isso é totalmente novo e criou uma nova economia e um mundo novo. O ser humano é mais rápido na adequação, darwinianamente. A sociedade, ou seja, o agrupamento de seres humanos, é mais rápido. As empresas, que na verdade são grupos de seres humanos, uma empresa é uma abstração jurídica, são mais rápidas. E o governo, o Estado, é o mais lento e fica para trás. Então, nós estamos assistindo o ser humano mais moderno,
do que as empresas, e as empresas muito mais modernas do que o Estado. Uhum. Esta ruptura entre acordos. Por que eu digo isso? Porque as empresas estão fazendo um novo contrato de trabalho com seus empregados, muito mais flexível, muito mais ligado na entrega de resultado e não mais na compra da disponibilidade do horário dessas pessoas. Certo. Só que a legislação trabalhista é tão anacrônica que ainda está no período, nas primeiras fases do mundo industrial, quando a gente já vive a sociedade do conhecimento. Uhum. Então, as grandes mudanças e o grande impacto é isso. É um mundo num modelo muito mais flexível, muito mais voltado para controle de resultados e alguns líderes anacrônicos e um Estado anacrônico muito mais preocupados com comando e controla e com o registro da disponibilidade. O trabalhador antigo vendia sua disponibilidade. Estou disponível para você de 8 às 18. Se você me usar, ótimo, eu faço alguma coisa e você me paga. Se você não me usar, eu não faço nada e você me paga, porque eu estava disponível. Certo. No mundo de hoje, seremos todos mercenários temporários, contratados para entregar um resultado num período de tempo pré-definido. Entendo. As empresas cada vez mais estão contratando pessoas para entregar resultados e não mais pela disponibilidade delas. Mas a lei trabalhista ainda pressupõe um contrato de horas, ou seja, de disponibilidade. Vai haver uma evolução e a legislação tenderá a mudar. Claro que em países mais rapidamente do que em outros países. Bom, Gilberto, se eu entendi bem, nós estamos num mundo completamente novo e aí, se a gente pensar do modo filosófico e pegar a teoria de Darwin, é uma teoria que não fala que o melhor, mas o mais adaptado vai se dar melhor, mas é uma teoria chamada de teoria da evolução. Então a gente parte do pressuposto que o produto desta evolução ele está mais adaptado, portanto é melhor do que o anterior. Esse mundo é melhor que o mundo anterior? Eu sou incapaz de dizer se algo é melhor ou pior. Eu digo que é mais adequado ou menos adequado. A chuva é boa ou a chuva é ruim? Certo. Ora, se eu tenho uma plantação, a chuva é boa para a minha plantação. Se eu vou fazer um churrasco ao ar livre, a chuva é ruim para o meu churrasco. Então a chuva nem é boa, nem é ruim. Ela é adequada para o mundo agrícola e não adequada para o meu churrasco. Certo. Eu te diria que o mundo de hoje é mais adequado aos desafios para o ser humano. Certo. Por quê? Porque o ser humano, no começo da era industrial ou no final da era agrícola, trabalhava 3.200 horas ano. O ser humano hoje, em média, mesmo aquele que mais trabalha 1.800 horas ano. Portanto, o ser humano hoje tem menos tempo no trabalho, tendo mais tempo para atividades outras, prazerosas ou não. Certo. Ou seja, eu te diria que é mais adequado para a felicidade humana. Certo. E aí, um fator vem chamando a atenção como um complicador nesse momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem dito aqui em todos os episódios, pela primeira vez, nós temos 4 gerações no mesmo ambiente corporativo e ainda nessa década nós podemos chegar a 5 gerações ativas no mesmo ambiente. E parece que a coisa não anda bem na relação intergeracional, né? Aquilo que era mais ou menos natural, né, de passar, de chegar o novato na empresa e ele ganhar experiência com os mais velhos, etc. e tal, parece que deu uma embolada no negócio e um está querendo tomar o espaço do outro. E aí, o que está acontecendo, na sua opinião, nesse aspecto? O modelo anterior valorizava o que a gente chamava de o empregado da empresa. Era valorizado o tempo de casa. E era um mundo em que as tecnologias mudavam muito lentamente. O sapateiro produzia o sapato
Como o artesão de ofício medieval produzia um sapato. Ou seja, os processos eram transmitidos por experiência. Tanto é que a profissão era sobrenome. Para o nobre, o brasão era sobrenome. Para o artesão de ofício, era o sobrenome, era o ferreiro, que era o Ferreira, era o Smith, né, John Smith, era o Schumacher, né, o Michael Schumacher, é o sapateiro, ok? Ou seja, você formava artesãos de ofício um após o outro, portanto, a geração mais velha saía e o mais novo entrava. Isso foi rompido, porque hoje a tua ligação é muito mais pela tua especialidade. Somos todos e faremos carreira por sermos especialistas. A especialidade não depende da idade, depende de uma capacidade, como você falou, depende do talento, mas trabalho árduo. Ora, eu posso ser um especialista em algo independente da minha idade. E eu terei o valor da minha especialidade. Eu sou um grande pianista, não importa qual a minha idade. Eu tenho a especialidade, ok? Então, o que você permite isso hoje vai sobreviver o especialista. Agora, o fato de ter várias gerações no mesmo ambiente é porque a ciência evoluiu e a longevidade humana aumentou. A expectativa de vida, mesmo para países em desenvolvimento, é da ordem de 70 a 80 anos. Então, uma criança que nasce no Brasil tem 78 anos de expectativa de vida. Mas, óbvio, quando ele chegar a 50, a expectativa dele agora é 85. Quando ele chegar em 70, é 95. Problema estatístico, ok? Isso significa que nós temos mais velhos no mercado de trabalho. Apesar da legislação anacrônica do Estado, pressupõe que ele se aposenta aos 65 anos. Só que, como ele vai viver até os 85, ele tem 20 anos ainda de trabalho útil, produtivo. Ele quer se manter no mercado. Certo. Ora, isso significa que há uma disputa maior em vagas. A mesma coisa ocorreu quando aquela mulher entrou nos anos 60 no mercado de trabalho. Ela passou a disputar as mesmas vagas que os homens. Então, todo esse processo é um processo natural de disputa de espaço, nada de tão difícil de ser gerenciado. Então, no lugar de ficar aí criando separações e até considerar isso como um preconceito, você é da opinião de naturalizar esse negócio e acertar os ponteiros de acordo com cada situação, dentro de cada ambiente, de cada negócio e assim por diante. Brincando, quando eu era na área de TI, eu aprendi a programar COBOL. Ora, hoje eu não teria muito espaço em COBOL? Não tenho. Os bancos, todos os bancos ainda usam programas em COBOL. Eu seria valorizado. Eu não vou voltar para a área de TI, mas eu seria muito... mas eu seria valorizado, ou seja, eu teria mercado de trabalho por conta de uma especialidade minha. Entendi. Agora, eu não sei programar nas linguagens modernas para fazer um site, ok? Nesse momento, um especialista provavelmente esse especialista é mais jovem que eu. Certo. Você escreveu o livro Liderança Positiva. A liderança positiva, se eu me recordo bem lá do curso fantástico que eu fiz com você, ela é derivada da psicologia positiva de Martin Seligman, né? E quando o Martin Seligman escreveu a psicologia positiva, taca-lhe pau, né? Mais uma autoajuda, que não sei o quê, que isso é uma falácia, é uma mentira, é uma enganação, etc. e tal. Eu confesso para você que, olhando para a psicologia positiva, embora eu não seja um especialista, eu vejo coisas muito interessantes ali. E para o autoconhecimento, né? Eu não conheço um passo a passo para se autoconhecer melhor do que aquele que você fala no teu curso, né? Onde o sujeito
começa a se perceber fazendo coisas que ele tem saudade, né? Começa a se perceber fazendo coisas que ele é diferente do outro, né? Começa a se perceber fazendo coisas que quando ele faz, ele olha para aquilo e fala: caramba, isso fui eu que fiz. Essa é uma maneira muito, muito interessante de se conectar com aquilo que é a nossa virtude, né? Que eu vi pouca praticidade, né, desse nível em outras teorias, né? Talvez esteja faltando um pouco de liderança positiva para os ambientes organizacionais. Só para dar uma pintura rápida, Martin Seligman, quando em palestras e aulas que eu tive com ele, ele começa explicando que psicologia positiva veio responder a uma demanda do ser humano. A psicologia tradicional, ela busca a redução, né, das ansiedades, das angústias, dos desvios de comportamento e de personalidade graves. Então, o modelo psicanalítico, por exemplo, né, eu sendo psicanalista e você também, você sabe, ele é muito bem aplicado para desvios profundos de comportamento e de personalidade, ok? Desvios graves. Para o cidadão normal, como Martin Seligman chama, aquele neuroticamente normal, somos todos neuróticos, depende do grau de neurose, né? Não tinha nenhum apoio dentro da psicologia tradicional. Então, ele leva a psicologia que é basicamente a busca da felicidade, né, do bem-estar, hipótese aristotélica, né, o desejo, a inclinação natural do ser humano para a felicidade, para o seu bem-estar. Ele leva esta busca por esta felicidade através de um processo mais cognitivo. E esse processo é a psicologia positiva. Então, ele vem para responder a uma demanda de busca da felicidade para as pessoas neuroticamente normais. Brincadeiras à parte. Este conceito, né, no Canadá e nos Estados Unidos, Kim Cameron traz para os modelos de liderança, foi onde eu fui beber, né, para escrever o livro. Foi a minha fonte de sabedoria. E ele, então, cria um modelo de liderança que visa criar um ambiente positivo. Positivo no sentido de que leva a resultados extraordinários, né? É negativo e positivo. Não positivo no sentido de que é normal, acima do normal é positivo, abaixo do normal é negativo. Então, a liderança positiva é uma liderança que leva a resultados positivos, ou seja, resultados acima do normal. E como é que ele faz isso? Com algumas estratégias clássicas, mas a mais importante delas é pela eliminação do medo do ambiente de trabalho. Nós fomos educados desde a primeira idade, pelos pais, depois pelos professores, pelos chefes, sob um controle rígido imposto pelo medo. Sim. Né? É o castigo, é o medo. E a gente descobriu, Martin Seligman em particular, descobriu que o medo é um péssimo conselheiro para a produtividade. Eu gosto de dar um exemplo. Você anda numa guia é aquela meio-fio em algumas regiões do Brasil, aquela construção entre a calçada e a rua. Você anda no meio-fio, você corre no meio-fio, você para e fica numa uma perna só, um pé só apoiado no chão para limpar a calça no meio-fio. Você nem se preocupa. A mesma construção, uma mureta da largura de um meio-fio, 25 centímetros de largura, que é o parapeito de um terraço. Só que esse terraço está no 10º andar do edifício, ou seja, a 35, 40 metros de altura. Feche os olhos e se vejam andando nesse parapeito. Você nem imagina. Mas qual é a diferença? Você no chão corre naquela mureta de 25 centímetros. Em cima você não consegue nem imaginar sentado naquela mureta. A diferença é o medo. Medo leva você a paralisar, a nem fazer. Ou seja, aquele líder que coloca medo na sua equipe, na expectativa de que eles serão mais produtivos, lê do engano. A equipe será menos produtiva. Você só tem branco de memória
na prova que você está com medo de ser reprovado. Aquela mesma conversa antes da prova, você sabe tudo, quando cai a questão feita por uma prova oral de um professor, você fica mudo. Aquela mesma frases que você conversava com seus amigos, numa palestra para o seu chefe, exposição com PowerPoint, você dá pânico, você começa a gaguejar. O medo é paralisante. O medo é péssimo companheiro da produtividade. É excelente para te garantir vivo. É o medo que te garante fugir ou enfrentar os perigos. Mas ele não é um bom companheiro para a produtividade. Portanto, a grande sacada da liderança positiva é elimine o medo no ambiente de trabalho. Isso é fantástico. E a gente deve considerar também que o nosso cérebro ele evoluiu para que nós gastássemos o mínimo de energia possível, sofrêssemos o mínimo possível. Então ele busca uma qualidade de vida operacional que dá um prazer só de estar ligado, né? Então aquilo que é novo também dá medo, né? E aí você entra num ambiente onde você ia todo dia na empresa, agora você vai uma vez por semana. O teu chefe te via todo dia, não te vê mais. Ele só vê um WhatsApp seu, ou um e-mail, ou uma ferramenta de intranet, etc. e tal. Você é obrigado a aprender tecnologias novas, né? E as pessoas passam isso para você de uma forma assim, pô, mas você não conhece essa tecnologia? Como assim, né? Como se você já viesse um chip ali instalado. Então, a gente vê o ambiente organizacional estressado, né? Talvez por causa de novidades, né? Muito mais isso do que um líder que gere medo, né? Acho que caiu de moda completamente, né? Nós talvez tivéssemos pego aí na nossa carreira um ou outro mão de ferro por aí, mas esses caras estão né, exilados aí pela lei de assédio moral e tudo mais. Então acho que o novo está chamando mais atenção como um fator gerador de medo, né? E você pensa também dessa forma, não? Exatamente, Alberto, você tem toda a razão. E isso, inclusive, justifica um pouco esse etarismo, né? Ou esse preconceito entre jovens e velhos. O velho tem medo da especialidade do novo jovem, que ele não tem. O jovem tem medo do mais velho, que ocupa o espaço que ele quer ocupar. Ou seja, é o medo que provoca essa separação entre gerações. E é claro que essa dificuldade do estranho, você tem medo do estranho, né? No grego, xenos, né? O estranho, mas sobretudo o estranho bárbaro que não fala a minha língua. Né? Dos xenos, do estrangeiro, o pior é o bárbaro que não fala a minha língua. E para esse eu não tenho hospitalidade, eu tenho hostilidade e rejeição. Então você começa a ver que é um problema também de comunicação. Né? Um problema que eu consigo evitar, eu consigo falar a língua dos jovens, né? E os jovens conseguem me entender. Portanto, em sala de aula, eu tenho tido avaliações agradáveis, tanto dos jovens quanto dos mais velhos. Certo. Nos empregos e nos conselhos de empresa onde eu participo, meus aconselhados dentro dos diretores das empresas são jovens e que não me rejeitam porque eu consigo falar a linguagem deles. Eles estão falando de modernas técnicas de informática, eu estou atualizado. Eles estão falando sobre técnicas novas no mundo financeiro em extrema mutação, eu estou atualizado. Ou seja, o problema é o medo e a falta de comunicação. E a falta de comunicação é o despreparo do comunicador. Entendi. E agora indo aí para a questão do envelhecer, né? É inexorável, né? Se a gente antes dizia, a única certeza da vida é a morte, hoje tem uma certeza antes, nós vamos envelhecer antes da morte, né?
E como a filosofia vê o envelhecer? O que é envelhecer, para as correntes filosóficas? Como é que eles tratavam dessa questão lá naquele momento mágico, né? Eu queria, né, se tivesse oportunidade de pegar uma máquina do tempo e ir lá para a Grécia e ver aquele povo falando aquelas coisas maravilhosas, né? E como é que a filosofia vê a questão do envelhecer? A filosofia parte é, de um conceito básico, corrupção humana. Ah, Eu gosto da palavra corrupção, porque quando ela veio para esse mundo atual, ela passa por um processo como se fosse um desvio de comportamento. Na verdade, a corrupção é a degradação celular. certo. O ser humano, o ser vivo, ele é corrupto, ou seja, ele se degrada com o tempo. Então, isto é normal, é a normalidade, é o esperado, né? Portanto, o envelhecer na filosofia é um processo natural e aceito com naturalidade. Agora, e aí eu vou fugir dos filósofos, vou lembrar de Milor Fernandes, que talvez você tenha conhecido e Uhum, amado como eu. O velho Milor Fernandes era muito bom frasista, uhum, e ele tinha uma frase que eu acho extraordinária. Ele dizia: a melhor qualidade do homem é a experiência. Pena que quanto mais a gente tenha, menos tempo a gente tem para utilizá-la. aham, fantástico. Fantástico. Então, o envelhecer é viver. Eu conheço pessoas idosas que não envelheceram, ou seja, que não viveram. Elas apenas corromperam suas células. E eu vejo jovens ficaram idosos Aham, sem ter aproveitado para aprender. Envelhecer é aprender. Eu tenho prazer em me sentir mais velho, porque eu sei que eu aprendi. certo. Eu hoje sou mais, tenho mais conhecimento do que aquele jovem aos 17 anos entrando na Politécnica. Eu sei mais. Talvez eu tenha menos tempo para usar. Claro que aquele jovem já corria maratona. Esse velho, que sou eu, já não tem mais possibilidade de correr uma maratona na velocidade que o jovem corre. Uhum. Mas isso é uma corrupção natural, corrupção celular. Mas enquanto o Alzheimer não dominar, meu conhecimento, minha lucidez me permite ter prazer do que eu sei. E o conhecimento é um dos 3 impulsos básicos do ser humano. Uhum. O conhecimento, para Freud, Uhum. é uma das pulsões básicas Uhum. do ser humano. Então, o ser humano busca o conhecimento. E a filosofia busca o conhecimento das razões da existência. Para que serve a filosofia? Para entender o porquê eu estou aqui. Para que eu estou aqui. Dá para levar para uma amplitude holística e dá também para a gente usar no ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas que são mais experientes, elas têm mais, vamos dizer assim, competência para enxergar a razão de estarmos juntos nesta empresa, não é? Manter uma visão que agrega, que dá sentido para o estar junto, né? Coisa que talvez a geração Não tem. não tem. Uma das tarefas mais nobres da liderança é dar propósito para os seus liderados, É. dar uma razão de uma causa para a luta. E isso, obviamente, os líderes experientes saberão fazer com mais facilidade. Depende de cada um, mas com certeza, né? Mas e aí, se nós temos aí 2 assets que são muito interessantes, a experiência e a especialização, tem um que é mais importante, tem um que se sobressai,
ou eles vão ter que estar junto para que junto eles criem o tal do crescimento exponencial que é tão dito, tão esperado, mas é tão difícil de ser alcançado, né? Você atinge o exponencial por um período e cai, se atinge o exponencial por um período e cai, né? Ficar perenemente exponencial ainda não foi visto, né? Então, eu não sei se a especialidade ou a maturidade, qual dos dois é mais importante. Uhum. Mas eu diria que os dois são fundamentais. Qual é mais, eu não sei. Eu te diria que na equação do sucesso, né, ela se baseia numa produtória, é o produto de três fatores: é o talento, vezes o trabalho árduo, vezes o otimismo. O que é o talento? É aquela habilidade natural, aquele dom que você tem para uma determinada tarefa. Eu tenho o dom para jogar tênis e posso virar o Rafael Nadal. Certo. Mas eu só viro o Rafael Nadal se eu fizer trabalho árduo, se eu treinar 8 horas por dia desde os 8 anos de idade. Certo. Porque se eu não desenvolver este meu talento continua lá, mas ele não me fará um jogador diferenciado. Certo. Então eu preciso do talento, mas eu preciso do trabalho árduo. Para qualquer talento, eu preciso do trabalho árduo. Como né, alguns autores dizem que eu preciso de 10.000 horas de execução de uma tarefa para ser considerado um especialista de uma tarefa. O terceiro fator é o otimismo. O otimista é aquele que acha que o amanhã será melhor do que hoje. Pessimista é aquele que acha que o amanhã será igual ou pior do que hoje. Ora, o otimismo, para mim, é a autoestima e a autoconfiança. Então, eu preciso não apenas o talento e o trabalho árduo, eu preciso acreditar em mim mesmo, acreditar que eu vou conseguir. E eu vejo grandes jogadores, muito talento esse desenvolvido por muito trabalho árduo, que quando perde a autoconfiança e a autoestima, perde o jogo. Eu vi Roger Federer cometer uma dupla falta. Sim. E perdeu um jogo porque perdeu a confiança. Portanto, o sucesso é resultado do produto dessas três variáveis. Entendo. Talento, trabalho árduo e otimismo. Agora, eu não tenho dúvida de que o otimismo ele é filho da experiência, né? Quem viveu mais, viu mais coisas, sobreviveu a mais coisas, portanto, tem uma capacidade maior de ser mais otimista, né? De falar, não, calma, gente, calma. Né? Isso daqui não é o fim do mundo, vamos nos adequar, né? E vamos continuar adiante. E esse é o papel, a necessidade, por exemplo, eu também sou fã de tênis, né? Eu vejo tênis desde Bjorn Borg, né? E vi Van Lendl, vi Peter Sampras, vi André Agassi, vi todos esses caras, Roger Federer, para mim o maior de todos. E me parece que o otimismo é um fator que ele é interno, mas ele precisa ser reforçado. Assim como o sofrimento necessita de reconhecimento para ele ser, enfim, desabafado, né? Nas palavras de Lacan, né? Então, antes de ser reconhecido, o sofrimento não tem valor, né? Então, por isso que as pessoas ficam procurando uma outra para reconhecer o sofrimento e aí falar, puxa, agora desabafei, me sinto melhor. Me parece que o otimismo também tem esse quê de uma necessidade de um apoio externo, né? Olha, não, você é bom, você é capaz, vai adiante, continua, você está... Por isso esses caras têm técnicos, né? E a carreira deles também variou em relação à capacidade do técnico que eles tiveram, né? Então talvez fosse um papel importante da geração mais experiente ser este ponto de apoio otimista, né? Porque nós vemos uma geração X e Y frágil, né? Do ponto de vista de ser otimista, né? Autoestima, né? Sim, o otimismo pressupõe a autoestima e a autoestima ela se alimenta do reconhecimento. Sim. Então, e cabe ao líder mais experiente ser o eu vou mais, ser o conselheiro, porque é mais do que um mentor, né? Ele tem que ser um conselheiro, né? Aquele que apoia o desenvolvimento. Eu, inclusive, criei
dentro do Farol de Carreira, a profissão do conselheiro em orientação de carreira. É Aham. uma profissão que hoje a gente forma esse profissional, porque é uma profissão muito importante. Uhum. E esse conselheiro, ele não precisa ser necessariamente externo, ele pode ser o líder de um grupo que é conselheiro de sua equipe, Sim. né? É isso que você falou. É alguém que, eu gostei da sua expressão, parabéns por ela. O sobrevivente é mais otimista, porque ele sobreviveu. Né? E assim, quando o Jack Welch disse, se na sua porta da direita tiver alguém que entende de finanças, meta-lhe o pé na bunda e coloque alguém que entenda de gente, que ele vai ser mais útil. Não entenderam muito bem a história, né? Não, esse cara tá louco, né? Como é que pode, né? Tá bom, vai, porque ele fez a GE, a gente uma desculpa para ele. Mas acho que ele estava tendo a antevisão dos fatos, porque nesse mundo novo nunca foi tão importante conhecer o ser humano, né? Nunca foi tão importante saber o funcionamento psíquico do ser humano, né? E para que você possa então agir dando suporte para que esse grande talento que está chegando nas empresas, muito mais preparado do que nós, né? Nós chegamos na empresa meio como office boy, viramos escriturário, e de escriturário nós, né, meio que para ganhar dinheiro. Então esses caras estão chegando muito mais preparados do que nós, né? Eles têm disponibilidade para trabalhar desde que haja uma razão para isso, mas eles precisam de apoio contínuo, né? De alguém que segure a bandeira hasteada nos momentos aonde você, né, a coisa não anda tão firme como parece, né? Se é a sociedade do conhecimento, e o conhecimento é o ser humano que detém, não é o manual, É, então, mais do que nunca, o ser humano é um recurso essencial para a empresa. é, Se antes já era, hoje é mais ainda. E o ser humano tem a sua efetividade garantida por uma autoestima e uma autoconfiança bem elaborada. E para isso ele precisa do apoio do líder. Então, é, é por isso que, aproveitando para fazer propaganda, é. é por isso que é importante ler meu livro. Eu acho que o teu livro ganha nesse momento aqui um novo impulso, né? Porque realmente não tem como você receber apoio de uma máquina. O ser humano precisa de apoio de outro ser humano, né? Então há de se preparar líderes capazes de apoiarem os seus liderados na busca desse sucesso que é cada vez mais necessário para as organizações. A última pergunta aqui para encerrar o nosso papo: envelhecer para você é uma bênção ou uma maldição? No Brasil, envelhecer é uma bênção ou uma maldição? A única coisa que eu digo é que é inexorável, Aham, né? Quer eu queira, quer não, eu envelhecerei. Ora, se é inexorável, eu vou aproveitar o melhor que eu puder, porque é impossível evitá-lo. Eu fico surpreso que eu vejo algumas pessoas lutarem contra o envelhecimento por cirurgias. É loucura, porque, na verdade, o ser humano tem um instinto natural da sobrevivência. Ele não está querendo não envelhecer, ele está querendo evitar a morte. Que eu saiba, ainda não foi resolvido esse problema. Portanto, a morte pode levar mais tempo, mas esse dia chegará. Eu não tenho nenhum juízo de valor sobre envelhecer. Eu posso dizer que eu sou muito feliz hoje, mais velho, mas eu também já fui muito feliz mais jovem, né? Hoje, as minhas infelicidades eu as compreendo melhor. Quando eu era jovem, eu sofria mais por elas. Hoje eu as aceito com mais sabedoria. Talvez envelhecer me tenha trazido sabedoria. E eu sou grato por isso. e um conselho para que realmente as empresas tenham uma melhor integração geracional. O que é que precisa ser feito dentro de uma organização para que ela tenha a capacidade de integrar gente que pensa diferente no mesmo lugar? Não avalie pessoas, avalie as entregas das pessoas. Pouco importa se ele é alto, baixo, gordo, magro, jovem ou velho. O que importa
é a contribuição dele para o atingimento do resultado do grupo. Certo. O meu conselho é: parem de avaliar pessoas, avalie entregas de resultado. Então você é adepto da admissão às cegas, né? Ah, Onde você... isso é só um detalhe, mas é verdade. É. Tá bom, Gilberto, foi um grande prazer te rever primeiro e depois trocar essa ideia com você. Tenho certeza absoluta que os geracionautas aproveitaram muito bem a abordagem que você fez em relação a esse novo mundo que nós estamos vivendo, que não é nada mais do que a natureza do ser humano andando, né? É um sinal que nós não estacionamos, nós continuamos evoluindo, né? E ninguém morreu evoluindo até. As pessoas viveram melhor e é possível viver melhor nesta fase da vida que promete tanto no que se refere a você conquistar coisas que a gente antes, há 100 anos atrás, né? Só você comparar a saúde de 100 anos atrás, os automóveis de 100 anos atrás, né? Que dá para ter uma ideia aí do que vem pela frente. E queria Exatamente. fazer um brinde com você. O nosso patrocinador aqui é o Web Event, que fez aqui uma renovação aqui do estúdio. Tá lindo aqui. Próxima vez que a gente se encontrar, vamos dar o jeito de estar junto para você ver aqui o nosso estúdio. A Web Event é uma empresa que faz eventos de qualquer tipo, né? Usa a tecnologia a favor de metaverso, a favor de eventos à distância, eventos presenciais da melhor maneira possível. Gilberto, uma palavra final, fique à vontade. Bom, primeiro, Alberto, muito obrigado e muito feliz, né, com esses tempos de aldeia global em que todo mundo se encontra via LinkedIn, via redes sociais. Uhum. Eu fiquei muito feliz em poder estar junto com você e com o teu público, que eu acho muito importante. E eu espero continuar com eles pelas minhas redes, Twitter, Facebook, LinkedIn. É só entrar lá e eu estou aqui pronto para qualquer resposta, qualquer pergunta, vivendo junto com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Gilberto, Geracional, tá aquele abraço, até o próximo episódio.